Salve, salve, rapaziada. Bom dia a todos. Tudo certo com vocês? Hoje é dia de Brasil e Argentina, hein? Terça-feira, 9h30 da noite, estádio do Maracanã. Brasil e Argentina se enfrentam pela quinta rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Partida importantíssima para a seleção brasileira, um clássico com muita pressão, muito mais pressão, inclusive, para o lado da seleção brasileira, mas pelo lado argentino não deixa de ser um jogo de extrema importância, né? Eu até falei no último vídeo sobre a seleção brasileira que Brasil e Argentina é o maior clássico aí entre seleções do planeta. Na minha humilde e modesta opinião, né? Muita rivalidade. Então, a seleção brasileira que já vive uma crise. Se perder esse jogo, a crise triplica. Antes de mais nada, pedir para vocês se inscrever no canal, curtir o conteúdo, fortalecer o trabalho aí do R-City, tá bom? E falar um pouquinho dos nossos parceiros, falar da Fut Fanatics, a Fut Fanatics, que é uma loja online de artigos esportivos, tem camisas de seleções, camisas de times. Então a Fut Fanatics tem uma gama imensa de artigos esportivos, camisa de time, de todos os times aí que você imagina, a Fut Fanatics ela tem. Então, além das camisas de times, outros artigos esportivos, chuteiras, tênis, roupas casuais, a Foot Fanatics é um site completo para você não perder nenhuma oportunidade, preço justo, você que não está podendo pagar à vista, muitas parcelas aí para você facilitar o seu pagamento, e se você puder pagar à vista, a Foot Fanatics fornece descontos muito especiais com produtos de extrema qualidade. O link está na descrição desse vídeo, tá bom? Clica lá na descrição ou no link da Foot Fanatics e não perca a oportunidade. Está chegando o Natal, então aquela época de presentear ou se presentear, então a Foot Fanatics é o local ideal para você comprar aquele presentão para a pessoa que você ama, tá bom? E falar também um pouquinho, outra dica de presente, outro parceiro aqui do R-City é a Stanley. Copos Stanley está na Black Friday nesse mês de novembro, descontos muito especiais, 50% de desconto em muitos produtos, tem produtos com 40%, tá aqui ó, o Camp Mug Stanley, 40% de desconto, além disso tem aquele copo de cerveja também que é o carro-chefe, está com 50% de desconto, R$ 82,50. Além disso, parcela em 6 vezes no cartão de crédito. Garrafa térmica também, uma garrafa maior de R$ 300 por 150. Então, é imperdível. Para quem conhece a qualidade dos copos Stanley, sabe do que eu estou falando, sabe da oportunidade gigantesca de ter esse desconto de 50% na Black Friday, tá bom? Então, tá o link aqui na descrição também dos copos Stanley, promoção imperdível, tá no fim a Black Friday da Stanley, então entra lá no site e não perca essa gigantesca oportunidade de ter descontos de 50% nesses copos que duram uma vida inteira. Copos térmicos que ou deixa sua bebida muito mais gelada, mantém mais gelada por mais tempo, ou deixa sua bebida quentinha também por mais tempo, tá bom? Oportunidade de ouro para você. E com o link aqui do R-City, assim como o da Foot Fanatics, os descontos são ainda mais especiais. Então, não perca a oportunidade e, ao mesmo tempo, ajude o R-City, tá bom? Muito obrigado. Falando um pouquinho agora do jogo, né? Vamos à partida, né? Clássico entre Brasil e Argentina. A seleção brasileira, como eu disse, vive uma péssima fase. São 3 partidas sem vitórias, são 2 derrotas e um empate. Empate contra a Venezuela jogando no Brasil e derrotas fora de casa contra o Uruguai e Colômbia. Uruguai e Colômbia a gente dá até para relevar, porque foram partidas fora de casa, são seleções que a gente sabe que tem recursos. Contra a Colômbia, a seleção brasileira começou bem a partida, abriu o placar e tomou a virada, então é uma seleção ali que teve a oportunidade de vencer o jogo,
mas não soube segurar pelo menos o resultado. Se não está vivendo uma grande fase, segura ali na defesa, mantém 1-0 pelo menos, mas a seleção brasileira não teve essa competência. A seleção brasileira que tem um dos seus pontos fortes, o setor defensivo, e mesmo assim sofreu demais, principalmente ali pelo lado direito da sua defesa com o Emerson Royal, que foi muito mal na partida. A seleção brasileira vem sofrendo aí com a falta de laterais ali de qualidade, tanto que uma das novidades para a partida de hoje é uma mudança na lateral, porém na lateral esquerda, até porque o Emerson Royal é o único lateral direito da seleção e, infelizmente, com todo respeito ao Emerson Royal, infelizmente a seleção brasileira terá que contar com a titularidade dele hoje. Que hoje seja uma noite diferente e que o Emerson Royal tenha um grande jogo aí contra a Argentina, né? Quem sabe o clima desse clássico deixa o Emerson Royal ali com uma motivação a mais e faça uma boa partida, né? Boa sorte, mas até agora o que ele nos apresentou foi muito pouco, muito aquém do que um jogador de seleção brasileira precisa demonstrar, mas enfim, né? E a seleção argentina, ela perdeu também a última rodada, né? Assim como o Brasil que perdeu da Colômbia, a seleção argentina perdeu para a seleção uruguaia. Mas olha a diferença, né? O Brasil é o quinto colocado nas eliminatórias, tem 7 pontos em 5 partidas, em 4 partidas disputadas, enquanto a Argentina, na verdade, é a sexta rodada, né, das eliminatórias. Perdão, eu falei quinta rodada, é a sexta. Já foram 5 rodadas. Então, o Brasil, em 5 partidas disputadas, em 15 pontos disputados, a seleção brasileira fez apenas 7 pontos, um aproveitamento abaixo de 50%, um péssimo aproveitamento da seleção brasileira. Já a Argentina, atual campeã do mundo, atual campeã da Copa América, é a líder das eliminatórias. 12 pontos conquistados, 4 vitórias e uma derrota. Derrota essa, né, como eu disse anteriormente, foi contra o Uruguai na última rodada das eliminatórias, perdeu por 2-0 jogando em casa, em plena La Bombonera. A seleção campeã do mundo perdeu para o Uruguai. A seleção brasileira que terá mudanças na partida de hoje. Carlos Augusto e Gabriel Jesus serão titulares. O Carlos Augusto ele entra no lugar do Renan Lodge, que também não vem agradando. A seleção vem sofrendo na lateral direita e na lateral esquerda. A diferença é que na lateral direita não tem reposição, né? Só tem o Emerson Royal nessa convocação. E já no lado esquerdo tem o Carlos Augusto, né? Atual lateral da Inter de Milão, ex-Corinthians. Então ele terá mais uma oportunidade para quem sabe demonstrar aí que merece ser o titular dessa seleção brasileira aí nessas eliminatórias. E o Gabriel Jesus entra no lugar do Vinícius Júnior, que tem uma lesão na coxa e não atua mais na temporada de 2023. Além de tudo isso, a seleção brasileira não vence a Argentina desde 2019, já são 4 anos aí sem vencer a atual campeã do mundo. Foram 3 partidas apenas no período, né? 2 derrotas da seleção brasileira e um empate. Uma dessas derrotas, inclusive, foi na final da Copa América, em pleno Maracanã. A seleção brasileira foi derrotada contra a Argentina. E a última partida foi um empate por 0-0 no final de 2021. Então faz quase 2 anos aí que Brasil e Argentina não se enfrentam. E hoje teremos esse grande clássico aí pela sexta rodada das eliminatórias. Provável Brasil para hoje é com Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto. André, Bruno Guimarães, Rafinha, Gabriel Jesus, Rodrigo e Gabriel Martinelli. Pelo lado da Argentina, Martínez, Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico. Depou, Fernandes e McAllister. Messi, Julián Álvares e Nico Gonzalez. Né? O treinador é o atual campeão do mundo, Lionel Scaloni. A seleção argentina com muitos nomes aí remanescentes do título mundial de 2022. Né? Não é para menos. O time que está ganhando não tem muito o que mexer. É duro falar isso, mas eu acho que a seleção argentina ela é favorita para o confronto de hoje. Seleção argentina, tudo bem que ela vem de derrota contra o Uruguai, mas a seleção argentina ela vem mostrando muito mais constância nas últimas partidas do que propriamente a seleção brasileira. Seleção brasileira muito bagunçada. Quem criticava o Tite, eu acho que já está até revendo aí suas críticas, né,
a pegação no pé com o treinador, porque organização, pelo menos a seleção do Tite tinha. Principalmente em jogos de eliminatórias, em confrontos contra sul-americanos, a gente sabe a diferença técnica da seleção brasileira e da seleção argentina para os demais adversários do continente. E a seleção brasileira vem empatando com a Venezuela, uma das piores seleções aqui da América do Sul, perdendo contra a Colômbia, que é uma boa seleção, mas também não é nada demais. A seleção brasileira contra a Colômbia é uma obrigação vencer, e não é o que vem acontecendo. A seleção do Fernando Diniz ainda está muito desorganizada. É início de trabalho, tudo bem, a gente compreende tudo isso, mas a seleção brasileira, ela precisa ter um padrão de jogo, ela precisa mostrar uma evolução dentro de campo, e não é o que vem mostrando. Parece que a cada jogo que passa, a seleção brasileira ela vem regredindo, ela não vem progredindo dentro de campo. Deu uma certa ilusão na partida da última quinta-feira contra a Colômbia, mas segundo tempo desastroso da seleção brasileira. A seleção brasileira fez um primeiro tempo nota 6 e um segundo tempo nota 2. Então, me preocupa muito esse confronto contra a Argentina, que é uma seleção aí que vem de um título mundial, vem cheio de motivação jogar contra o Brasil. A fase é muito melhor, anos-luz melhor do que a da própria seleção brasileira. Então eu me preocupo, inclusive, de ser um resultado aí histórico dentro do Maracanã para a seleção argentina. Que a seleção brasileira pegue o espírito de um Brasil e Argentina, que os jogadores que estarão dentro de campo tenham a mínima noção do que representa um Brasil e Argentina no continente, no planeta bola, né, de maneira geral, e joguem com vontade, joguem com raça. Técnica a gente está vendo que está faltando muito na nossa seleção, mas que não falte raça e que não falte vontade. Para mim, a seleção argentina é favorita. Eu acho que a seleção argentina vence esse confronto e essa panela de pressão aí da seleção brasileira estará prestes a explodir, porque é uma crise muito grande aí na seleção brasileira nesse início de eliminatórias da Copa. Pode ser um exagero, pode ser, mas uma seleção brasileira, ela entra para jogar contra os sul-americanos, ela tem obrigação por vencer. Os jogos mais complicados que eu considero é Argentina e Uruguai, tudo bem. Aí pode ocorrer uma derrota aqui, pode ocorrer um empate ali. Essas partidas são aquelas trocas de pontos, né? O Brasil venceu uma, o Uruguai venceu outra, a Argentina venceu uma, o Brasil venceu outra, enfim, faz parte. Agora, a Venezuela, sofrer para ganhar da seleção peruana, perder para a seleção colombiana, aí, sincero e honestamente, eu acho inadmissível. Então, hoje, pode ser um divisor de águas. Eu não acredito nisso. Eu acredito em um favoritismo da seleção argentina. Mas um bom jogo da seleção brasileira pode mudar totalmente a moral aí para o restante das eliminatórias da Copa, para o Fernando Diniz, que está sofrendo essa pressão, é um recém-campeão da Libertadores pelo Fluminense, vive grande fase no clube que comanda, porém na seleção vive uma crise aí que, sem dúvida, ele não esperava que iria viver logo no início de trabalho. O que você acha? Qual que é o seu palpite para Brasil e Argentina na noite dessa terça-feira? Curta o conteúdo, se inscreva no canal e fortaleça o projeto aí, o trabalho do R-City, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto.